Quem viu nas redes sociais nosso anúncio da série, lembra? Nós vamos falar sobre aliviando a bagagem. E hoje aliviando a bagagem da culpa. Antes de entrar na mensagem em si, eu queria dizer alguns motivos que nos levaram a tratar desse tema. Diante de algumas conversas que temos com pessoas, nos encontramos com pessoas na igreja, aconselhamento, na sala pastoral, visitas, células, o escuto dos líderes. Pessoas que chegam na nossa igreja que precisam aquietar o coração, porque carregam muitos pesos que elas não podem, carregam fardos que elas não podem carregar. Isso tem colocado no coração dessas pessoas lágrimas, choro, tristeza, desesperança. Muitos levam a carga pesada que deixam de sonhar, paralisam forças, desviam seus caminhos, minam as esperanças e muitas delas dão ênfase demasiada às dores da alma. Então, a consequência, em muitas vezes, de pessoas que carregam um peso dos quais elas não podem carregar, é o esfriamento espiritual. Então, Deus me abandonou, eu não consigo carregar esse fardo sozinho, então vou viver a minha vida só. Muitas vezes, muitas dessas pessoas se afastam da igreja e querem fazer um caminho sozinho, e o resultado, às vezes, é que o coração fica arrebentado. Então, hoje eu queria falar justamente sobre culpa, aliviando a bagagem da culpa. Você já ouviu essa expressão, eu não consigo me perdoar? Ou talvez você já disse essa expressão, eu não consigo me perdoar? Quero contar para vocês uma história que aconteceu na Igreja Batista. História verídica, mas os nomes dos personagens são fictícios. José e Maria, apesar de casados há apenas 13 meses, estavam com um relacionamento bastante abalado. Um dia, após semanas de atraso no ciclo menstrual, a esposa fez exames e descobriu que estava grávida. Como ela não queria interromper sua carreira promissora, sua vida profissional era promissora, e temendo grandemente a ideia da maternidade, decidiu abortar secretamente. Um ano mais tarde, seu esposo José descobriu e pediu o divórcio. 5 anos se passam e Maria entrega sua vida a Cristo, mas a culpa continua corroendo a mente dessa mulher. O peso da culpa a perseguiu. Agora crente de uma igreja batista, com suas prioridades organizadas, ela procurou seu pastor e lhe disse: eu sei que Deus me perdoou por eu ter matado meu bebê, mas eu não consigo me perdoar. O que você diria, Maria? O que você diria numa hora dessa, num aconselhamento? Esse é um tipo de pecado que carrega um peso enorme na vida daqueles que cometeram. Quantos outros pecados talvez estejam nesse plenário hoje, de pessoas que estão carregando, que Deus já perdoou, mas elas continuam carregando um fardo insuportável, que chegam a dizer, eu sei que Deus me perdoou, mas eu não consigo me perdoar. A culpa se tornou um gigante na vida dessas pessoas. A culpa se tornou um inferno na vida dessas pessoas, uma treva na vida das pessoas que vivem massacradas pela culpa, consciência atormentada, sempre lembrando que não conseguem se perdoar. E muitas vezes, quando algo ruim na vida acontece, sempre ela se reporta àquilo que ela errou e diz, isso aqui é castigo por causa daquilo. Isso que está acontecendo comigo hoje está acontecendo porque eu errei lá atrás. Pessoas que não conseguem se livrar desse peso. É como uma tortura. Alguns estudiosos dizem que pessoas que têm
esse peso da culpa sobre si, descambam na busca desenfreada de prazeres, tentando mascarar a culpa. Eu lembro daquela série que pregamos aqui, Da Terra do Nunca para a Vida Real, a síndrome de Peter Pan, do adolescente, que ele foge da responsabilidade. Bem como um adolescente é uma pessoa com síndrome de culpa. Ela não consegue ser uma pessoa responsável, então ela foge dos seus erros, ela foge dos seus problemas com prazeres, com brinquedos, muitas vezes com álcool e drogas, procuram amortecer a angústia. Muitas delas trancam-se em si mesmas, nos quartos, não saem da cama, só dormem. O peso da culpa é algo tão terrível. Não sei quem assistiu hoje pela manhã o Esporte Espetacular e teve uma reportagem com aquele ginasta Diego Hipólito. E nas Olimpíadas de 2008, salvo engano, ele caiu com o rosto no chão. Logo na outra Olimpíada, ele caiu dobrou as pernas e na última prova, no último momento, quando tudo diria que ele ia ser o campeão, ele perdeu. Com vários prêmios, vários títulos, o ginasta que tinha tudo, é o ginasta homem mais bem premiado da história, mas ele perdeu a Olimpíada, depois perdeu a outra Olimpíada, resultado, depressão. Sentimento de culpa. Ele colocou na sua vida uma responsabilidade que ele não podia carregar. E ele pediu desculpa ao povo brasileiro, tinha as entrevistas lá, reforçando o que ele tinha dito. Resultado, aquele jovem entrou em depressão, faz alguns anos que ele não estava competindo e voltou há pouco tempo. E ele disse na entrevista, eu só conseguia fazer uma coisa, dormir. Por causa do peso da culpa que muitos de nós carregamos. Outros entregam-se ao trabalho. Trabalham demais, muitas horas por dia, 12 horas. Eu conheço pessoas que trabalham 18 horas por dia. Outros se entregam ao estudo. Outros se entregam aos passatempos sem parar um minuto. Ou estuda demais, ou passa tempo demais com jogos, com TV, com lazer, com computador, com passeio. Pessoas que não sabem lidar com as leis da consciência. Carregam um peso terrível e elas não querem ficar sóbrias. O trabalho se torna uma droga, o estudo se torna uma droga, os jogos se tornam uma droga, a TV se torna uma droga, os passeios, as diversões, os lazeres se tornam uma droga onde eu fujo da realidade da culpa. Eu não sei lidar com esse sentimento. Muitas pessoas vivem essa realidade, queridos. Muitos se encontram nas nossas casas, muitos se encontram nas nossas células, muitos se encontram na igreja. E aqui eu queria falar hoje sobre um personagem que você ama e que eu amo, chamado Davi. Lá no livro de 2 Samuel, conta a história interessante. 2 Samuel, não precisa abrir, que não é esse texto que eu vou trabalhar. Mas 2 Samuel, capítulo 11 e 12, vai narrar o gigante da culpa na vida de Davi. Davi, que quando era pastor de ovelha, lutou contra o gigante Golias, venceu o gigante Golias, matou o gigante Golias, mas não soube lidar com o gigante da sedução, com o gigante de uma mulher bela. Seu exército tinha ido para a guerra, Davi estava no seu palácio e começou a passear lá no terraço do palácio. Quando ele olha para sua vizinha, a vizinha está se banhando, era bela, provavelmente chamada Batseba. Alguns dizem que o homem gosta de admirar e que a mulher gosta de ser admirada. Então Davi manda chamar aquela mulher. É interessante que se você ler 2 Samuel 11, 12, você vai ver várias vezes Davi manda buscar, Davi envia, Davi manda chamar, Davi manda, sempre põe a questão da ideia de mandar, do poder. Quando o poder cega um homem,
Quando um poder cega uma pessoa e ela acha que é o próprio Deus dela. Davi, um homem temente a Deus, agora é um homem que não teme a Deus e não teme as circunstâncias. Manda chamar aquela mulher casada, traz para o palácio, tem relações com aquela mulher. Um mês depois, aquela mulher manda um aviso para Davi e diz assim: olha, diga ao rei que eu estou grávida. E Davi, um homem de Deus, tem uma estratégia diabólica, demoníaca. Manda buscar o marido dessa mulher na guerra, que era um soldado guerreiro. Só que Davi não sabia que o marido dessa mulher era um crente, um homem sério. Manda buscar esse homem para que ele passe um tempo com a sua esposa. Esse homem se encontra com o Davi. E Davi diz assim: olha, eu queria saber informações da guerra, como é que está lá? E ele diz: está tudo bem. E Davi diz: então, tudo bem, eu queria que você passasse um tempo na sua casa. Vá lá dormir com a sua esposa hoje, descansar um pouquinho, amanhã você volta para a guerra. Davi queria que aquela gravidez tivesse um pai, que não ele. Só que aquele homem desce o palácio e dorme lá na porta do palácio. Ele diz: eu juro pelo Senhor, rei, e juro pelos meus amigos que estão na guerra, e juro pelo Senhor dos céus e da terra, que eu não vou para minha casa enquanto os meus amigos estão na batalha. Davi não sabia lidar com isso. Davi dorme desesperado. Eu imagino que plantando qual era a estratégia do outro dia. O que é que eu vou fazer agora? Aí Davi diz assim: eu tenho um banquete para você. Convida aquele homem para um banquete e trama novamente contra aquele homem. Dá muita bebida àquele homem fica embriagado, bêbado. Aí Davi diz: agora eu vou conseguir. Vá lá dormir com a sua esposa. E aquele homem bêbado, cambaleando, dorme na porta do palácio e diz: eu juro pelo Senhor, pelos meus amigos, que enquanto os meus amigos estiverem na batalha, eu não vou descansar no conforto da minha casa. Que choque para o rei. Um homem que achava que era Deus, um homem que mandava, um homem que saiu de si. Diz a palavra de Deus que um homem que adultera está fora de si. Um homem que adultera, segundo Provérbios, é um homem sem juízo. Aquele ato, aquele momento, é sem juízo. Foi isso que Davi estava naquele momento. O que é que Davi faz agora? Escreve uma carta para o seu general Joabe. Dá pelas mãos do próprio Urias, do próprio soldado. Você entrega ao general Joabe. Quando ele chega lá, entrega a carta. Joabe lê a carta e a carta diz assim: ponha Urias no front da batalha. Ponha Urias na frente da batalha, num lugar que ele esteja bem visto, para que o inimigo o alveje rapidamente e ele seja morto. Assim Joabe fez, Urias foi assassinado. Davi comete um pecado chamado adultério, Davi comete um pecado chamado assassinato. Tramou, premeditou o assassinato do seu soldado fiel. E esse homem começa a viver como se nada tivesse acontecido. Traz Batseba para sua casa, Batseba fica grávida, já estava grávida, começa a crescer a barriga. De repente Deus manda um pastor conversar com ele, profeta Natã. E o profeta Natã chega diante de Davi e começa a contar uma história, uma parábola. E diz assim: Davi, tem um homem nessas terras que muito rico, muitos bens, muitas ovelhas, mas ele queria dar uma festa para uns amigos visitantes e ele, no lugar de pegar uma ovelha dele, que ele tinha muitas, ele pegou a ovelha do vizinho. O vizinho era pobre e só tinha uma ovelha. E esse homem pegou essa ovelha, matou e deu para os seus amigos. Aí surge no coração de Davi, enche o coração de Davi, aquele crente religioso, que pecado de qualquer pessoa, ele começa a apontar o dedo para acusar. E o religioso começou a surgir em Davi.
Disse: quem é este homem? Traga este homem para mim. Eu quero ver quem é esse homem, Natan, porque esse homem merece morrer. Esse homem será condenado e eu quero matá-lo. E Natan olha nos olhos de Davi, olho no olho, e diz: este homem é você. Este homem é você, Davi. E cai a ficha, e Davi diz assim: eu sou esse homem, pequei contra meu Senhor. Queridos irmãos, esse ato de reconhecermos os nossos pecados, quando somos confrontados por Deus, é um ato da graça do Senhor. É um ato do evangelho restaurador da vida daqueles que se quebrantam. É interessante que depois desse fato é que Davi se tornou um homem segundo o coração de Deus. Maior consequência de tudo isso foi a culpa que perseguia a mente de Davi. Davi escreveu vários salmos falando de sua tristeza, do seu horror, da sua depressão. Especialmente com esse fato, Davi escreveu 2 salmos, o Salmo 51 e o Salmo 32. E eu queria que você abrisse sua Bíblia agora no Salmo 32, que é o que vamos trabalhar nesta noite. Salmo 32, você vai lá no meio da Bíblia, você vai ver Davi falando sobre este fato. Você vê um homem cravado com o peso da culpa. A culpa faz algumas coisas conosco que nós não conseguimos suportar. E aí eu queria ler o texto com você. Salmo 32. Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Portanto, que todos os que são fiéis orem a ti, enquanto pode ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não o atingirão. Tu és o meu abrigo, tu me preservas das angústias e me cercas de canções de livramento. Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Não sejam como o cavalo ou o burro, que não têm entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas, caso contrário, não obedecem. Muitas são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. Alegrem-se no Senhor e exultem vocês que são justos. Cantem de alegria todos vocês que são retos de coração. Queridos irmãos, o que a culpa faz com a pessoa? Davi ouviu de Natan que aquela gravidez não iria florescer. Que aquele menino iria nascer, mas iria morrer. Davi ora, Davi chora, o menino nasce, o menino morre. Quando o menino morre, Davi sai do luto. Mas o coração de Davi continua duro. Apesar dele ter reconhecido que havia pecado contra o Senhor, o coração permanece duro. Natan profetiza para Davi que muitas desgraças aconteceriam na família de Davi por causa daquele pecado. Um irmão abusa sexualmente da irmã, 2 filhos de Davi. Um outro irmão mata o outro. Depois, quando Davi já está velho, um filho tenta usurpar o seu trono e Salomão, o segundo filho de Batseba, mata o próprio irmão Adonias.
A família destroçada, desgraça, tragédia numa família por causa de um pecado, por causa de um erro. E Davi continua um certo tempo, mais ou menos, dizem os estudiosos, de 1 a 2 anos com o coração duro. Reconheceu o pecado, mas o coração continuou escravizado pela culpa. Davi não entendeu que ele deveria se quebrantar diante de Deus e pedir perdão a Deus. E por isso que ele escreve esses salmos. Porque a culpa o atormentava. Porque a culpa se tornou um monstro para Davi. Um homem que foi como um leão destruindo um gigante em casa era um gato. Fedido, pisoteado, escravizado pelo gigante da culpa. Olha, grave no seu coração, na luta da minha vida e da sua vida, a culpa nos arrebenta com um nocaute mortal. A culpa tem escravizado muita gente, tem machucado muita gente. Primeiro, a culpa gera infelicidade. O rei Davi, depois do seu pecado, escreveu vários salmos falando da sua infidelidade. Davi falava disso, e é interessante que muito do que Davi vivia era um moralismo depressivo, como dizem os estudiosos. Davi vivia numa capa de religião, está tudo bem para todo mundo. Está tudo bem para todo mundo, mas o coração está arrebentado. A capa bonita, o rosto bonito, na igreja é líder disso, é líder daquilo, é presidente não sei de quê, é diretor não sei das quantas, é um religioso de Israel, mas a vida dele está arrebentada pelo pecado, pela culpa. Ouvi uma história que nunca mais me esqueci. Pastor Joel, da Primeira Igreja Batista de Recife, inclusive vai estar conosco agora em novembro, pregando no aniversário da nossa igreja. Ele contou uma história interessante. De que ele teve num velório em Recife, de um diácono famoso de uma igreja, desses homens bem, que era mais batista do que crente. E esse homem estava morto lá, e todo mundo ia falar uma palavra de homenagem para ele. Esse homem era um grande homem de Deus, era isso, era aquilo, plantou igreja, fez isso na igreja, ajudou, não sei o que mais. De repente, o filho dele pede a palavra. Eu queria falar sobre meu pai. E quando aquele menino sobe na plataforma, pega o microfone e ele diz assim: vocês estão falando de quem mesmo? De quem é que vocês estão falando? Porque esse que está aí no caixão é meu pai. E as pessoas que vocês estão se referindo não é o meu pai. Porque o meu pai, lá na minha casa, batia na minha mãe. Meu pai, lá na minha casa, era estúpido conosco. Meu pai, lá na minha casa, ele era uma pessoa e na igreja ele era outra. Meu pai vivia com a culpa sobre ele, mas ele não tinha coragem de se quebrantar diante de Deus. Ele era um homem infeliz. Será que é a mesma pessoa que nós estamos falando? Quantas pessoas na nossa igreja, na nossa vida, são aprisionadas pela garra da negação, da culpa, da desilusão, da esperança, têm uma vida de fachada, extremamente religiosa, mas a vida está arrebentada. Às vezes é um pecado não confessado. Às vezes é uma vida desiludida. Às vezes só falta se quebrantar diante de Deus e dizer: Senhor, eu pequei. Então, o que a culpa faz comigo? O que a culpa faz com você? Primeiro, gera infelicidade. Segundo, a culpa adoece nossa vida espiritual. Diz a Bíblia que esse homem cometeu pecado e a vida dele espiritual estava destruída. Ele perdeu intimidade com Deus, ele perdeu sensibilidade com Deus. Há muito tempo que ele perdeu a comunhão com Deus. A vida dele espiritual estava arrebentada, a culpa o atormentava, a culpa o acusava, a culpa o colocava no chão. Mas ele não se quebrantava diante de Deus. Por isso que ele escreve esse salmo.
A culpa também adoece o nosso corpo físico. Ele diz assim: quanto os meus pecados estavam escondidos, meu corpo definhava de gemer, a tua mão pesava sobre mim. Está doendo demais, está machucando demais. As dores no corpo começaram a aparecer, as dores na alma, a ferida, o coração arrebentado já estava há muito tempo. A culpa também apaga da nossa memória quem é Deus e o que Deus fez por nós. A pessoa esquece de que Deus é um Deus perdoador. A pessoa que carrega um peso da culpa, que não aliviou a bagagem da culpa, ela carrega um peso de esquecer quem Deus é e o que Deus fez por nós. Ela vive escravizada. E ela às vezes perde a comunhão com a igreja, com as pessoas, porque ela se sente que Deus não a ama mais, que ela está um lixo e que Deus não a ama mais. Para que comunhão? Para que célula? Para que comunidade? Para que viver relacionamentos? Para que pastor? Para que amigos na igreja? Para que ir para culto? Se eu estou arrebentado, é melhor viver arrebentado, é melhor destruir a minha vida, porque a culpa me atormenta. E para completar, tem aqueles crentes, super crentes, que no lugar de ajudar essa pessoa, acusa mais ainda. Está vendo, miserável? Você fez isso. Você lembra que você fez isso? Você fez isso. Olha, você pecou. Há 38 anos atrás, 7 horas, 5 dias e 38 segundos, você fez isso. Não tem gente que tem assim, que parece que tem o dom de Satanás, do acusador? Tem gente assim? Tem? Você conhece alguém assim? Porque a Bíblia diz que o acusador é quem? E tem crente que tem o dom do diabo, sabia? Que só sabe olhar para os outros para apontar os erros. E não olha para si mesmo. Porque a culpa já é um peso desgraçado, miserável, destrói vida de pessoas. E quem sou eu para colocar mais peso nas pessoas? Quem sou eu para colocar mais culpa nas pessoas? Se o pecado já é um peso na vida daquela pessoa. Como diziam os puritanos lá no século XVI, já existe o tribunal da consciência brigando na mente daquela pessoa. O tribunal da consciência é engraçado demais e ao mesmo tempo doloroso. Você é o réu? Você é o advogado de defesa? Você é o promotor? Você é o júri? Você é a plateia? Você é o juiz. Na sua mente, quando você comete um erro, começa o tribunal da consciência. Não, mas eu fiz isso por causa disso. Não. Aí tenta justificar, aí o promotor diz, não, mas você errou, então isso aqui não dá para justificar. E o júri, pum, e o juiz, e a plateia vibra, e você chora. Ainda tem o crente abençoado para achar que pode falar alguma coisa. Tem pessoas que cometem suicídio por causa do sentimento de culpa. Tem pessoas que destroem a própria vida. Perdem as esperanças da vida, os sonhos da vida por causa do sentimento de culpa. Talvez aqui nessa casa, hoje, tenha pessoas que estão com um sentimento de culpa arrebentando a sua alma. Em nome de Jesus, eu quero dizer para você que Jesus morreu para aliviar a bagagem da culpa que você está carregando. Amém? Diga aí para quem está do seu lado, para animá-lo. Jesus veio para aliviar a bagagem da culpa que você carrega. Então, como aliviar essa bagagem? Algumas lições para a minha vida e para a sua vida. Primeiro, no versículo 2, Davi diz assim: como é feliz aquele em quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. A pergunta é, meus irmãos, por que Davi diz que é feliz um homem que não tem culpa, que Deus não atribui culpa e quem não há hipocrisia? Porque Davi foi hipócrita. Davi passou mais de um ano enganando, tramando com arrogância, querendo ser Deus.
manda buscar Batseba, manda buscar Urias, manda levar Urias, manda Joabe matar Urias, colocar Urias na frente, manda Batseba de volta, manda ela ter bebê aqui, eu vou criar, eu vou assumir. Ele se considerava um Deus com D minúsculo, claro. A arrogância assumiu a vida desse homem. Então a primeira coisa para aliviar a bagagem da culpa é não minimize, não disfarce o seu pecado. Assuma, bata no peito. Diga, eu pequei, eu errei, eu estou arrependido, eu fiz mesmo. Para de tentar inventar de hipocrisia, de estratégia. Assume, põe a cara. Deixa Deus curar a tua ferida. Deixa Deus sarar o teu pecado. Deixa Deus perdoar você. Para de ficar inventando, Davi. Sabe por que muitas pessoas não têm coragem de abrir o coração para Deus e bater num peito e ficam minimizando, disfarçando o seu pecado? Porque as pessoas, quando olham para a culpa, para o pecado, para o seu erro, elas olham mais no aspecto de condenação. E elas geram mais culpa, mais peso, mais vergonha sobre elas. E elas não entendem que essa ligação de quem é o homem é você. Quem é mulher é você. Foi você que pecou. Foi você que errou. Essa contramão de foi você. E esse retorno de assim, eu fiz. Sou eu mesmo. Eu pequei contra o Senhor. Esse encontro de Deus olhando para mim e para você, como lá no Éden. Onde estás, Adão? Adão fugindo. Estou aqui, Senhor. Essa busca de Deus perguntando o que foi que você fez, meu filho. Não é para lhe condenar, meu irmão. Essa busca, ela é para te agraciar e te perdoar. Quando Deus diz, cadê você? Foi você o homem, foi você a mulher. E que você diz, eu fiz, eu errei, eu pequei. Nesse negócio aí que vai e volta, não tem condenação, tem graça, tem cruz, tem sangue derramado, tem purificação, tem mudança de vida, tem retorno de história, tem milagre da cruz acontecendo e perdão na minha vida e na sua vida. Claro que o pecado nos envergonha, claro que as consequências do pecado são drásticas, mas esse momento do encontro entre você e Deus, de você não disfarçar, de você não ser hipócrita, o que acontece nesse momento é graça. Por favor, olha para a palavra de Deus e entende e aceita e receba essa cura, esse perdão dessa culpa que você não precisa carregar. Outra coisa, versículo 3 e 4, Davi diz assim, enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois dia e noite a tua palavra, a tua mão me pesava sobre mim, minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. E a ideia do tempo de seca aqui é a ideia de um pingo d'água numa estrada quente. Um pingo d'água numa estrada quente consegue fazer alguma coisa? Consegue esfriar a estrada quente? Era assim que estava a vida de Davi. Durante 2 anos, mais ou menos, Davi ficou tentando enganar todo mundo. Tentando manter a capa de religioso. Como muitos têm nas nossas igrejas. Graças a Deus, a Zona Sul está se libertando disso. Em nome de Jesus. É uma desgraça na igreja crente religioso. Desgraça. Que se acha mais santo do que os outros, mas a vida é arrebentada. Que não bate no peito e não assume que eu pequei. Talvez durante esse tempo Davi ficou tentando se justificar. Ficou tentando colocar o pecado. Não foi Batseba que me seduziu. Não foi Urias que deveria ter tido relações com ela. Sempre arrumando a justificativa. Mas diz a Bíblia que
Davi começou a entrar em desespero, em trevas profundas, emocionais e físicas e mentais e psicológicas. O coração ficou arrebentado. Então, a primeira lição é: não minimize, não disfarce o seu pecado. Segunda, não culpe os outros pelo seu pecado. Pare de se justificar. Assuma. Assuma. Fui eu que fiz. É bom demais colocar a culpa dos nossos pecados nos outros. Não, eu fiz isso porque fulano fez isso. Não, eu fiz. Sempre a gente arruma uma desculpa, meu irmão. Bate no peito e assume. Não porque o diabo me deu uma rasteira. Crente gosta de botar culpa dos seus pecados num coitado do diabo. O diabo tem culpa. Não, o trabalho dele é lhe dar rasteira, meu irmão. O trabalho dele é colocar sedução para você. O trabalho dele é colocar coisa bonita para que você caia. O trabalho dele é lhe trair, lhe tragar. O trabalho dele é uma batalha espiritual que você vive todo dia. O seu trabalho é dizer não. O seu trabalho é dizer: eu estou livre. O seu trabalho é: Cristo me libertou. O seu trabalho é dizer: eu não preciso disso para viver. Eugene Peterson diz que não queremos encarar nosso pecado porque não queremos perder nossa ilusão de que nós somos deuses. Nós vivemos numa ilusão de achar que nós somos deuses. E quando a gente põe o nosso pecado diante da luz de Cristo, que as trevas em nós são reveladas, nós ficamos com vergonha. Mas eu volto a dizer, quando a luz de Cristo bate nas nossas trevas, o que há não é condenação, o que há é libertação. O que há é graça. É graça. Acorda para essa realidade. Eu disse aqui para uns irmãos que às vezes Deus precisa pegar eu e você e colocar num lava-jato gospel. Lava-jato é forte a água, não é isso? Deus precisa colocar a gente num lava-jato gospel para limpar mesmo o pecado. Você já pegou um carro vindo daquelas trilhas, como é o nome daqueles ralis, que fica tudo com as patocas de lama assim, bem grande assim? Depois, para lavar aquilo, dá para lavar com esponja na mão? Dá? Com um balde d'água? Tem que ser lava-jato, não tem? Daqueles bons mesmo. Aquelas mangueiras dessa grossura assim. Às vezes Deus precisa pegar os crentes e fazer isso de vez em quando, uma lavada gospel. Só que tem uns arrogantes que a lavada gospel não funciona. Deus tem que dar uma lavada gospel e tem que fazer uma cirurgia com bisturi. Tem que pegar um bisturi, abrir, se não está aqui dentro, está mais podre, tem que arrancar aqui e ali. Porque a arrogância é tão grande. Eu encontro com pessoas, sento com pessoas, aqui na igreja mesmo, arrebentadas pelo pecado, pelo peso da culpa. Deus já perdoou, Deus já livrou, Deus já restaurou, Deus já deu uma nova vida, uma nova história, a pessoa continua com o peso da culpa. Mas eu vejo pessoas quebrantadas. Mas aqui mesmo, na nossa igreja, eu vejo pessoas extremamente arrogantes, cheias de pecado. Nós vamos conversar. Primeiro, que a pessoa vem com 4 pedras na mão. Segundo, que a culpa é da igreja. Terceiro, é que os crentes são fofoqueiros, estão me acusando, estão me apontando. Mas a pessoa nunca se põe como errado da história. Nunca assume como é que está a vida. Às vezes a vida está destruída, o casamento arrebentado, a vida promíscua, tem 2 agendas, uma na igreja, uma fora. 2 agendas, crente mentiroso, corrupto, trambiqueiro, enrolão, safado, sem vergonha. Aí o pastor chega para conversar, pastor sofre, viu? Ore pelo seu pastor, viu? O pastor chega para conversar, o pastor é errado que está indo na conversa dos outros, dos fofoqueiros. Mas você nunca vê a pessoa dizer: rapaz, eu errei, eu estou fazendo isso mesmo. Por outro lado, tem pessoas que não precisam nem você falar. Elas vêm: pastor, tá feio o negócio. Ore por mim, porque meu amigo, o diabo se andou comigo e eu caí. O diabo colocou coisa bonita e eu gostei. Diferente, gente. Pessoas quebrantadas, pessoas que reconhecem o perdão de Deus, pessoas que aceitam o cuidado de Deus e pessoas arrogantes.
Tem esses dois tipos de pessoas. O problema de Davi é que ele foi diferente. Davi, quando foi confrontado, eu pequei contra o Senhor. Apesar das tramas dele, o peso da mão de Deus sobre ele, machucando a vida dele. Depois leia na sua casa o Salmo 51, o Salmo 77. Leia e veja esse homem afligido, com o corpo dolorido, a vida machucada. E esse homem clama aos céus e diz: Senhor, eu não aguento carregar esse peso. Está doendo demais, Deus. Eu quero me arrepender, eu quero receber esse teu perdão. Veja comigo o verso 5. Veja o que Davi disse. Davi confessa o seu pecado, confessa a sua culpa. Ele destrói o gigante da culpa quando confessa o pecado. Ele mata o gigante da culpa. Então reconheci diante de ti meu pecado, e não encobri o quê? As minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Aleluia. Tu perdoaste a culpa do meu pecado. Tem uma música linda de Kleber Lucas, que diz assim: eu tenho as marcas de quem tinha tudo para viver longe do altar de Deus, longe da graça. Quem me vê aqui cantando não sabe o que eu sofri, mas eu atravessei o rio e o que passou, passou. Fui resgatado das amarras do pecado e eu não devo nada para o inimigo. Não devo nada para Satanás. Fui liberto e guardado. Eu fui justificado pelo sangue de Jesus. Aleluia. E aí o refrão diz: eu fui perdoado. Aleluia. Eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Diga em nome de Jesus: eu sou livre, eu sou livre. Meu irmão, quando Satanás ficar dizendo para você: olha o seu passado, você diga para Satanás: olha o teu futuro, olha o teu futuro. Satanás às vezes quer colocar mais peso e culpa sobre nós, irmãos. Satanás às vezes usa as pessoas para colocar mais peso sobre nós. Olha quem você era, agora você é crente. Você, agora, olha para o teu passado, olha para a tua história. Quando Satanás disser para você, olha para o teu passado, diga em nome de Jesus: Satanás, tu arreda de mim e olha para o teu futuro. Porque o meu futuro é reinando com Cristo e o teu futuro é queimando no fogo do inferno. Jesus morreu na cruz por mim, eu sou livre, é isso que eu e você tem que dizer, para aliviar esse peso dessa culpa que machuca a gente, é esse peso dessa culpa que destrói a gente. E em nome de Jesus, por último, queridos, eu queria dizer para você: não resgatar o peso da culpa. Sua bagagem já foi aliviada em Cristo Jesus. Sua bagagem já foi restaurada. Você já tomou um banho da graça. Versículo 7 diz: tu és o meu abrigo. Tu me preservarás das angústias e me cercarás de canções de livramento. Lá no final, verso 11 diz: alegrem-se no Senhor e exultem vocês que são justos. Cantem de alegria todos vocês que são retos de coração. É interessante que depois dessa crise na vida de Davi, reconhecer que ele era pecador, que o pecado trouxe peso sobre sua vida, foi que Davi foi chamado do homem segundo o coração de Deus. Muitas vezes Deus nos perdoa, ou na verdade sempre Deus nos perdoa, mas nós temos o dom de querer lembrar do que fizemos. E às vezes dissemos para Deus: Deus, o Senhor me perdoou de tal coisa, mas aquela coisa está me atormentando. Deus me perdoa porque eu fiz tal coisa há 5 anos atrás. Você acha que Deus diz para você assim: eu te perdoo, meu filho? Você acha que Deus diz isso para você? Deus diz assim para você: que coisa que você fez há 5 anos atrás? Não, Deus, aquela. Sim, qual? Não, mas aquela que lembra que eu falei para o Senhor?
Sim, qual coisa? Eu não estou vendo aquela coisa, eu estou vendo o sangue de Jesus que banha você e que lhe purifica de todo pecado. Esse pecado você já pediu perdão, esse pecado já foi perdoado, esse pecado já foi limpo pelo sangue de Jesus. Eu não vejo mais esse pecado de 30 anos atrás, de 40, de 50, de 60, de 30, de 38 anos, 5 dias, 7 semanas, 2 horas, 3 segundos, 2 minutos. Porque tem pessoas que vivem com esse peso no coração, e a Bíblia diz lá em Hebreus, dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Onde esses pecados foram perdoados, não há mais necessidade de sacrifício. Você está carregando uma cruz, meu irmão, que você não pode. Você, minha irmã, está carregando um peso que você não tem condições. A palavra de Deus diz lá em Colossenses capítulo 2 que todo escrito de dívida que tinha contra nós foi rasgado e foi cravado na cruz do Calvário. E Deus pegou os principados e potestades que nos acusavam e expôs eles ao desprezo e à vergonha. Receba o perdão da culpa que você carrega. Lá em Miqueias, Antigo Testamento, diz assim: quem é comparável a ti, ó Deus, que perdoas o pecado e esquece a transgressão do remanescente da sua herança? Tu que não permaneces irado para sempre, mas tem prazer em mostrar amor. De novo terás compaixão de nós, pisarás nossas maldades e atirarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Aleluia. Todos os nossos pecados foram lançados nas profundezas do mar. Você não precisa carregar mais esse peso, irmão. Você não precisa ter vergonha de um pecado já perdoado. Você não precisa ter vergonha de um pecado que você já se quebrantou. Quem precisa ter vergonha de um pecado é aquele arrogante. É aquele que muitas vezes Deus disse para Israel: olha, eu queria colocar em vocês, Israel, um jugo de madeira, mas eu tive que colocar um jugo de ferro. Tem pessoas que têm que ter jugo de ferro para ser quebrantado. E tem outras que têm que entender que são cuidadas pela graça do Pai. Que Deus está chamando, e meu irmão, para de carregar esse peso. Para de carregar esse peso. Diz a Bíblia que Deus lançou esses pecados no mar do esquecimento. E muitos de nós pegamos a nossa vara, pegamos lá a minhocazinha, preparamos tudo, e nós queremos pescar de volta. E Deus, quando nos perdoa, Ele perdoa de verdade de uma vez por todas. Deus, quando joga o meu pecado e o seu lá no mar do esquecimento, Ele põe uma placa bem grande, e diz assim: proibido pescar no mar do esquecimento. Então, em nome de Jesus, receba o perdão e o cuidado de Deus. Deus sempre será Deus perdoador. Deus sempre está anunciando para mim e para você: eu te perdoo. Deus sempre vai dizer para mim e para você: venha do jeito que você tiver, mas eu te amo tanto que não quero que você continue desse jeito. Em nome de Jesus, meu irmão, em nome de Jesus, saia daqui aliviado da bagagem da culpa. E saia daqui entendendo que em Cristo você é livre. Amém?